Senhores telespectadores, visitamos hoje o concelho de Ferreira do Alentejo. Ferreira do Alentejo costuma dizer-se que é no Baixo Alentejo, mas realmente fica no coração do Alentejo. Pensem, neste ponto em que eu estou à mesma distância de Lisboa e de Faro. Por outro lado, da costa atlântica e da fronteira espanhola. As distâncias são as mesmas. Aqui, Ferreira tem a sul Aljustrel, a norte as Alcaças e depois Montemor, para leste fica Beja e para oeste a Grândola. É uma região bonita, uma região com muita água, é uma terra verde, ao contrário daquele Alentejo dourado que a gente está habituado a ver. Esta região é verde. É verde e tem muitas curiosidades. Eu vou começar pelos monumentos. Os monumentos não são muito ricos porque têm dado cabo deles. Em todo caso, há alguma coisa para ver. Esta igreja é a Misericórdia, foi construída no século XVI, nos fins. Tem lá dentro a data, 1595. Mas o pórtico é mais antigo, porque não era daqui. O pórtico é manuelino, portanto, da primeira metade do século XVI, e veio da Igreja do Espírito Santo. A Igreja do Espírito Santo era uma igreja realmente bastante antiga, muito bonita, e foi completamente destruída. Por volta de 1910, cada um pegou num bocado, levou para onde quis. Para aqui trouxeram a porta e trouxeram um retábulo, que é lá o retábulo do altar que vamos ver. Ele está em bastante mau estado e aqui a umidade da parede acaba por dar cabo dele, mas é, como veem, uma bela peça. É formado por 8 cenas da vida de Cristo, a central é o Pentecostes e todas elas são, parece-me, da primeira metade do século XVI e no conjunto é a principal peça de pintura que há aqui no concelho. Acho que valia a pena realmente tentar salvá-la, restaurá-la e pô-la num lugar em que toda a gente a possa admirar. Outro templo muito da predileção dos ferreirenses é esta ermida. Isto era a ermida de São Pedro. Agora mudou de nome, é da Senhora da Conceição, por causa de uma lenda. Esta pequena imagem que veem atrás de mim, dizem que acompanhou Vasco da Gama na sua grande viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Foi, voltou, Vasco da Gama deu a um amigo, que era aqui de Ferreira, o amigo deu-a à ermida de São Pedro e desde então está naquele altar. O que a igreja tem de curioso é a decoração de azulejos. Reparem, é uma decoração que já não tem nada de religioso, são figuras profanas, aliás, toscamente desenhadas, inspiradas nos modelos da mitologia clássica. Aquilo é um misto de sereias, de cariátides, enfim, desenhadas de uma forma tosca e realmente muito pitoresco. Há outros painéis de azulejo aqui na igreja do século XVII, muito valiosos, muito valiosos. Mas o monumento mais popular, mais conhecido aqui de Ferreira é
o Calvário. Ele está na nossa frente, como vê, é um monumento muito simples, mas é misterioso, porque em todo o nosso país não existe um monumento assim. Bom, aparentemente, parece um moinho cravejado de pedras. O que é que aquilo quer dizer? Bom, as pessoas arranjaram uma explicação simples. Olhem, era quando Nosso Senhor, coitado, ia com a cruz a caminho do Calvário, os marotos dos judeus atiravam as pedras, e isto representa o monte do Calvário com as pedras que lhe atiraram. Outros dizem, bom, não foi bem assim, não foi bem assim. Isto mas é uma lembrança da Maria Madalena. Sabem que a Maria Madalena parece que tinha lá uns pecados na consciência. Estava muito arrependida e foi-se confessar, e foi dizer, E o Senhor disse-lhe, estás arrependida, mulher? Olhem, quem não tiver culpa nenhuma na consciência, que te atire a primeira pedra. Emociona-me isto, porque se toda a gente pensasse assim, olhem, quem não sentir nenhuma culpa lá dentro, esses que acusem os outros. Se isso fosse assim, havia menos acusações. Até talvez não houvesse nenhuma, estava tudo caladinho. Bom, mas eu devo dizer que não acredito nem numa nem noutra, nem são as pedras do Calvário, não é nada disso, porque se repararem bem, vejam lá em cima, aquilo não são pedras, aquilo são espinhos. Isto representa uma construção muito simples, portanto, primitiva, é um morábito, portanto, de inspiração muçulmana, um morábito que está coroado pela coroa de espinhos, exatamente como Cristo estava no Monte Calvário. As pedras em baixo é evidente que representam as 5 chagas. Isso é simbólico, são as 5 chagas. Eu peço desculpa aos meus queridos ferreirenses que me receberam tão bem, foram tão amigos, por estar aqui a dar uma explicação diferente daqueles há séculos têm dado. E pode ser perfeitamente que eu esteja enganado. Quando eu digo uma coisa diferente das outras, não quer dizer que eu é que tenha razão. Quero só dizer isto. É bom dizer sempre diferente do que já foi dito, porque só assim é que se anda para a frente. Ora, sobre as origens, de que se sabe tão pouco desta região de Ferreira, penso que se devem vir procurar aqui no sítio em que estamos. Isto é um lugar quase desconhecido, chamam o Porto Mouro. Porto Mouro. Bem, Mouro, como toda a gente sabe, geralmente quer dizer antigo. Mouro é uma coisa muito antiga. Bom, e o Porto era realmente um porto. É que outrora o curso navegável do Rio Sado chegava precisamente aqui. Estamos aqui numa região em dois são leitos de areia, aqui são os caminhos de areia, para lá já são os do barro, e chegava aqui o vasto leito do Sado, que era a grande estrada para o litoral. Creio que foi isso, um grande curso navegável e a importância de grandes jazidas mineiras que fez nascer povoações como Aljustrel, como a Grândola, como Ferreira do Alentejo. O sítio ainda hoje é muito, muito bonito. Que pena que seja tão dificilmente acessível. O meu telespectador não imagina o que a gente passou para chegar aqui.
Claro que este nome de Ferreira, a Ferreira do Alentejo, fez logo surgir uma lenda. Claro que era uma ferreira com muita força, e quando vieram os inimigos, queriam tomar a cidade de Singa. Que raio de nome e que raio de cidade, hein? Singa. Mas a lenda é uma lenda forte. Aqui havia uma grande cidade, Singa, e quando vieram os bárbaros para tomar Singa, a ferreira pegou num malho de ferro numa mão e para um lado matava mouros, para o outro lado matava bárbaros, e a ferreira, bum, 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 e assim ficou a Ferreira do Alentejo. A verdade é que ainda hoje, nos símbolos municipais, anda o eco desse disparate. Não há ferreira nenhuma. Não. A palavra ferreira vem do latim ferraria ou ferraria e quer dizer que havia por aqui algum estabelecimento metalúrgico. Aliás, eles nesta zona do Alentejo são frequentíssimos. É daí, com certeza, que vem Ferreira. Os vestígios arqueológicos não são tão numerosos como era para esperar. A Câmara Municipal mantém aqui um espaço museográfico interessante. Eu estou-lhes a falar no meio dele. Olhem, isto é uma coluna romana, faz parte de uma vila romana que foi encontrada, está além a fotografia, e há aqui mais meia dúzia de peças, mas muito menos do que seria de esperar de uma região com uma ocupação tão importante. Bom, isto tem 3 explicações. A primeira é que o mais importante ainda está por explorar. A segunda é que do explorado muitas coisas desapareceram. E a terceira é que uma grande parte dos achados arqueológicos da região foram transportados para o Museu de Beja, onde hoje se podem ver. Eu acho realmente péssimo este critério de levar as antiguidades de um sítio para outro, mas, como sabem, isso é regra no país. De qualquer maneira, aqui, enfim, mantém-se meia dúzia de peças, mais de vilas do que de cidades importantes. Neste espaço museológico há uma outra coleção que merece uma referência. São estas reconstituições dos costumes agrícolas, dos princípios já do nosso século. São feitos por um artista local, têm além o varejador da bolota, depois a matança do porco, depois há ali um pequeno monte alentejano, há um carro de ciganos, que eram muito frequentes aqui, há uma peça que eu acho muito bonita, que é um trabalhador agrícola na hora do almoço. Ele desatrelou os machos, pôs-se à sombra do carro e está a almoçar. Bom, está a comer um pão, tem uma lata de sardinha aberta, tem chouriço, portanto é um almoço rico, porque aqui, enfim, a comida era, como calculam, pouca. Há uma cantiga popular que eu acho muito bonita, que é esta: o meu amor é pequenino, mas é muito resoluto. Ele é como o pão padeiro que se come sem conduto. Bom, o pão padeiro que se come sem conduto era este magnífico pão do Alentejo, um pão que se coze no forno de lenha, e isso não passou de moda, porque aqui no Alentejo acho que já se usa pouco, mas lá em Lisboa, todas aquelas lojas recebem logo de madrugada pão do Alentejo, que muito lisboeta continua a comer sem conduto, porque
não é porque lhe falta o conduto, é porque o pão simples é melhor do que qualquer outro pão. Bom, mas depois há o carro do trigo, é muito bonito aquele carro do trigo, com os bois, coitados que não podem com o peso da carrada e que já estão a vergar as mãos. Este é o carro dos noivos. Era assim que os noivos iam à igreja com os cavalos enfeitados. Este é um carro de grão. Devo dizer que quem hoje percorrer as estradas do Alentejo já não encontra nada disto, nada disto. Ainda ontem aqui um morador me dizia, nós temos ainda uma boa agricultura, mas é uma agricultura em que o senhor já não encontra nem um sacho, nem um burro. Bom, é importante porque, de facto, Ferreira do Alentejo conseguiu reconverter a sua agricultura. É uma agricultura fortemente industrializada, uma agricultura com instrumentos modernos e uma agricultura, portanto, tem uma produção muito maior que permite pagar salários que já não são muito diferentes dos salários industriais. Bem, eu devo dizer, eu não estou convencido que o campo, hoje, possa pagar tanto como a indústria. O que eu acredito é que uma política de redistribuição do produto industrial pelo campo pode fazer a equiparação. Então, sim, quando o homem, na paz bucólica de meia-idade, puder ganhar tanto como no ritmo frenético da fábrica, acredito que muita gente vai preferir o campo. O que há realmente de novo em Ferreira do Alentejo é que aqui se assiste ao nascimento de um novo Alentejo. Aqui não há desânimo, não há derrota. É um Alentejo em que se fala de esperança. É por isso que eu, a este programa, em vez de chamar Horizontes da Memória, chamei Horizontes da Esperança. Claro, as coisas antigas, as velhas tradições vão acabar, não pode deixar de ser, mas há o sentimento de que algumas dessas tradições têm de ser conservadas. Uma delas é o mobiliário pintado. Os meus telespectadores mais antigos, os que são da minha idade, ainda se lembram, na Rua de São Bento, havia mobílias alentejanas muito bonitas, eram mobílias pintadas com... Bom, isso desapareceu. Ora bem, aqui em Ferreira do Alentejo, a Câmara foi escolher os velhos artesãos, admitiu novos aprendizes e volta a fazer as mobílias pintadas do Alentejo. A mobília pintada é uma tradição da Europa e esta mobília alentejana é das formas mais bonitas da mobília pintada. Bom, e os preços, é claro, eu compro móveis, sei o preço dos móveis, não direi que isto não pode deixar de me encorajar. Bom, esta cadeira, vejam, esta cadeira, bom, isto está marcado, custa 13,2 contos. Uma cama pode custar 50, 60. Uma mobília completa à volta de 200. Quer dizer, é de um mobiliário mais bonito e mais barato do país. E quando eu comparo isto com aqueles mamarrachos vindos de fora que se vendem lá para cima por preços muitas vezes superiores, a gente está a abandonar o que é nosso pelo que nos não pertence e é tantas vezes mais feio.
o destino de Ferreira do Alentejo mudou inteiramente com o regadio. O projeto de regadio do concelho não é de agora. Começou há 40 anos, a primeira barragem era ainda uma pequena barragem no Roxo, é a barragem do Roxo, mas já irrigou umas centenas de hectares. A seguir vem a barragem de Odivelas. Eu assisti à inauguração da barragem de Odivelas. Isso permitiu irrigar 10.000 hectares. Agora vem aí a barragem do Alqueva. Para o ano já há mais 6.000 hectares e em breve toda esta terra, que aqui há 50 anos era um torrão sequioso, ressequido, carente, quase miserável, transformou-se numa terra cheia de esperança, uma terra de vida cómoda, de aldeias muito brancas, à porta de cada casa há um automóvel, e isto veio mostrar como realmente a água pode mudar o destino do Alentejo. Eu sei que estou aqui a falar está atrás de mim um rebanho. Hoje, um pastor aqui na região, tem um salário superior a 100 contos mensais, além do polvilhal. Eu acho muito bonita esta palavra, polvilhal. O meu telespectador, se gosta de palavras novas, tome nota. Eu repito, polvilhal. Polvilhal quer dizer isto. O pastor que toma conta do rebanho, além do seu salário, que não é baixo, tem um direito, é comprar um certo número de reses ao dono. Isso varia, há quem venda 20, há quem venda 30, o máximo é 50. Essas reses pastam sempre nos pastos onde anda o rebanho do dono, comem a ração, enfim, vivem inteiramente junto do rebanho, mas quem as explora, a lã, as crias, os cordeiros, tudo isso reverte a favor do pastor. É bonito, é um costume, o polvilhal, eu creio que é um costume que vem de há muitos séculos. Bom, é um costume inteiramente justo e que se mantém aqui ainda nesta região. Mas todos os salários mudaram. Hoje eu perguntei quanto é que ganha aqui um rural? E a resposta que me deram foi um rural. Aqui já não há a palavra rural. Não, aqui o que é tratoristas, esses ganham 6, 7, 8 contos dia. Aqui o que é pastores, ganham 100, 120, 130, além do polvilhal, são técnicos agrícolas. Isto é importante, porque me parece que realmente a única maneira de manter os campos cultivados é proceder por forma a que o salário agrícola não seja inferior ao salário industrial, que no campo não se ganhe menos que numa fábrica. Se conseguirmos isso, teremos os nossos campos povoados. De outra maneira, necessariamente e fatalmente, eles acabarão por se transformar em desertos. Oh